Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecemos ao Senhor Jesus pela possibilidade de estamos mais uma vez estudando a lei de Deus, estudando o Evangelho de Jesus. Que os bons anjos, que os bons espíritos, que Deus, que Jesus, que todos aqueles que trabalham no bem, na obra de Deus, na obra de Jesus, possam nos ajudar, possam nos iluminar em mais esse Evangelho. Que assim seja. Pode ler, filho, a parábola do semeador. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. Jesus começa a contar a história, né? Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Ok. Não teve proveito nenhum nesse caso, né? Umas caíram e os pássaros comeram. A primeira. Zero proveito. Uma outra caiu nos lugares pedrosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol tendo se erguido em seguida a queimou. Como não tinha raízes, ela secou. A outra ela chegou, só que não deu frutos. Ela nasceu, só que como estava rasa, porque tinha pedra embaixo, ela morreu, porque o céu fez ela secar, ela não tinha força. Uma outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma caiu nos espinheiros, qualquer, nem nasceu. Uma outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus 3, 1-9. Escutai, pois. Vamos discutir isso um pouquinho. Então, essa semente aí, ela pode ser perfeitamente a palavra de Deus, ou seja, a mensagem que Jesus traz, não é? Porque, veja bem, ó, aquele que semeia saiu a semear, ou seja, aquele que espalha, né, profeta, né, que espalha a palavra de Deus, ele saia, né, como diz nossos irmãos evangélicos, né, ele sai a espalhar a palavra de Deus, né, a pregar a palavra de Deus, como dizem, né? E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Ou seja, essas se perderam, as palavras foram devoradas, né? As palavras foram devoradas. Como é que a palavra pode ser devorada? Você fala uma coisa, a pessoa rebate, né? Ah, não, que nada, não sei o quê. Ou seja, quantas formas, né? Por quantas formas as pessoas não rebatem a palavra de Deus, né? Tem gente que você vai chegar para pessoas e vai falar a palavra de Deus e a pessoa vai dizer, ah, que nada, a vida é uma só. Ou então, ah, que nada eu quero curtir, ah, que nada eu quero aproveitar. E nesse de que nada vai passando encarnação após encarnação, né? Até que chega ao limite, né? Até que chega ao limite do atraso na caminhada. E aí agora a subida fica mais difícil. Então, esses são os pássaros que comem. Os pássaros são as palavras contra, né? Aí vai. Outra parte aqui, ó. Os pássaros. Outra parte, isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer uma alusão, né? Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Ou seja, é quando você fala, né? As sementes logo brotam porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, queimou-as como não tinha raízes e secaram. É aquela palavra que você fala para aquelas pessoas empolgadas, né? Tem as pessoas que têm empolgação danada e começa e tudo, mas na primeira dificuldade sai, né, da igreja, né? Na primeira dificuldade sai da igreja, na primeira dificuldade abandona Deus, porque a gente quer que seja feita sempre a nossa vontade, né? Mas a mensagem do Pai Nosso já diz, né, que seja feita a vontade de Deus.
né? Se for sempre a nossa vontade, aí a gente vai andar tudo errado, né? O tempo todo. Então é aquela semente, é aquela palavra que chega àquelas pessoas que são muito eufóricas, mas não tem essa coragem toda de dar continuidade, né? Então essa é a semente que cai em lugares pedregosos, né? Não cria raiz, né? Ou seja, diz aqui que a raiz, né? E como não tinha raízes, né? Secaram. Por exemplo, você que está estudando agora, jovem, você vai criar raízes, entendeu? Você vai criar raízes. Se não for num ambiente sólido, aí acaba, né? É. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo abafaram, né? Ou seja, é quando o evangelho chega naquele grupo de pessoas que são super atritosas, né? Fechadas, né? Atritosas. Imagine, tem gente que diz que é evangélico, que é cristão, mas vive xingando, brigando o tempo todo, né? Então isso é espinheiro, né? Então não vai adiantar, não vai florescer o evangelho aí, né? Estes crescendo o abafaram, né? Os espinheiros crescendo o abafaram, ou seja, a ignorância, a maldade, a brutalidade abafa o evangelho, né? No coração de cada um mesmo. Outra finalmente caiu em boa terra, né? Aí essa aí a gente já sabe, né? É quando floresce. Floresceu. Aí pode ler o próximo, filho, que aí ainda é o evangelho ainda de Jesus. Ainda vai ser Mateus ainda. Vai Que vir, ouçam né? aqueles que têm ouvidos para ouvir. São Mateus 13, 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola daquele que semeia. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. Oh. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Então esse é o que recebe a mensagem de Deus, só que o espírito ruim vai levando para... Espírito ruim não, nosso Nossos irmãos, né? Equivocados, né? Obsessores, como chamam. é que a gente deve, então ele quer pagar a dívida, né? Nossos cobradores. Cobradores, é isso mesmo. Entendeu? Continue. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que... Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora, mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos, exatamente o que falou, e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por 1. São Mateus 3, 18 a 23. Você vê, né, que aí o próprio Jesus explicou a parábola, né? Porque normalmente o Evangelho, segundo o Espiritismo, é que vem ensinando, né? Explicando, né? O próprio Jesus explicou a palavra. Ou seja, ele fez questão de explicar a própria parábola, né? O Espírito da verdade, né? Que acham ser. 6. A parábola da semente representa com perfeição as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão uma letra morta, que semelhante à semente caída, não sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. É aquele que cai na rocha, né, e não cria raiz e também... É você falar para quem não quer escutar, né, filho? Você então, falar para quem não quer escutar. É aquele que tem empolgação no início também, né? E depois não tem raiz, então vaza. Na casa espírita tem muito isso. Muito mesmo da sua ir embora. Nos primeiros desafios, ir embora logo abandonar, entendeu? Ver que, que a vida está começando a ficar ruim, que o obsessor sabe, que você está descobrindo a existência dele, então começa a apertar, a pessoa já sai logo. Diz, eu não estou preparado para essa responsabilidade. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam, senão aos fenômenos materiais,
e deles não tiram nenhuma consequência, porque não vem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão um brilho nas comunicações de espíritos e não se interessam por elas. Se as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham muito bons ou conselhos e os que admiram, mas deles fazem aplicação dos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para que querem instruções, são como a semente que é na boa terra e produzem frutos? Então tá tudo explicado aí, né? O próprio Espírito da Verdade explicou, né? A parábola dele mesmo. Ele foi completo. A explicação do papai foi bem parecida com a explicação dele sobre os 4 exemplos. Então a mesma coisa vale para o Espiritismo, né? Que é essa visão, essa leitura atual, né? Essa leitura ampliada da realidade, né? Porque à medida que o ser humano vai evoluindo, a comunicação, né, com outras dimensões, a comunicação, não que não existia antes, né? A comunicação com os nossos irmãos desencarnados em outra dimensão sempre existiu. É tanto que Moisés proibiu lá no passado, né? Porque o povo fazia comunicação equivocada, né? Fazia comunicação para bagunçar, para pedir coisas frívolas, né? A comunicação com o mundo espiritual ocorre de muitas formas e ela precisa ser feita com responsabilidade, com sabedoria, precisa ser feito obedecendo os preceitos de Deus, os preceitos cristãos, e não para pedir coisas frívolas. Toda hora, né? Ficar usando o espírito como brinquedo. Exatamente. E se a pessoa pensar que vai ficar usando o espírito como brinquedo, vai ser usado como brinquedo também, né? Como bola mágica. Entendeu? Então, é mais fácil o espírito usar quem está encarnado como brinquedo, que eles têm uma visão muito mais ampla. Do que a gente. Eles conhecem mais do que a gente. Exatamente. Entendeu? Eles conhecem as vidas passadas. Eles conhecem a gente muito mais do que a gente. Porque a gente aqui encarnado, a gente é como quem está dentro da escola. Quem está dentro da escola não sabe o que está acontecendo na cidade, no meio da rua. Você está ali dentro da escola, dentro da sala de aula. Está sabendo de quê? Está sabendo de nada, né? Então a gente aqui na encarnação é assim, é como quem está na escola, não sabe de nada. Quem está desencarnado é como quem está fora da escola. Está rodando pela rua, está vendo de tudo, está sabendo de tudo. Quem está na escola está dentro da sala de aula, né? Fazendo a prova. É o caso da gente, quem está encarnado. Entendeu? Trabalhando. Então é melhor ter cuidado, ter atenção, né? Toda vez que for querer se comunicar com o espírito, se comunicar com responsabilidade, ter uma vida regrada, como Jesus ensinou, porque quem não tem uma vida regrada não vai conseguir se conectar com espíritos elevados. Para conseguir se comunicar com espíritos elevados tem que ter uma vida regrada, uma vida digna, né? Uma vida cristã verdadeira, porque senão vai se comunicar com espíritos brincalhões, bagunceiros, vai bagunçar a vida da pessoa mais ainda. Então, essa é a mensagem, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, material espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Amém. Que assim seja. Obrigado, meu filho. Obrigado, Jesus, por nosso evangelho, né? Que a paz do Mestre, a paz de Jesus esteja conosco.